Boa noite a todos. Viu? Ficou até mais forte, né? Que a paz de Jesus nos envolva na noite de hoje. É sempre gratificante, né? É sempre bom a gente estar fazendo o trabalho para Jesus, porque Jesus, a espiritualidade, faz tanto por nós e é o momento também da gente fazer um pouquinho, né? Quando a gente vem aos sábados, a palestra aqui, a gente está se dedicando um pouquinho do nosso tempo para Jesus, que Ele está o tempo todo dedicando, né, para a gente. Então a gente vai conversar hoje, né, sobre a questão do pensamento. Por que o pensamento ele é tão importante? Por que ele é a força mental da criação? Né, que o pensamento da gente que já começa a gerar tudo nas nossas vidas. Então, por meio do pensamento, a gente pode guiar a nossa vida para o bem, ou por meio do pensamento, infelizmente, a gente também guia a nossa vida para o lado, né, negativo, o lado do mal. E para a gente já começar com uma reflexãozinha. Como é que a gente pôde até agora ignorar a nossa força interior, nosso poder criador e a nossa herança divina? Precisamos estudar, despertar e descobrir quanta coisa positiva nós podemos manifestar. Quando tomamos consciência de que podemos mudar nosso estado do ser para manifestarmos realidades mais favoráveis, passaremos a gerenciar melhor nossas emoções e, consequentemente, vamos obter excelentes resultados em todas as áreas da nossa vida. Ser gentil com a mente, acolher nossos pensamentos. Assim podemos transformá-los e afastar toda a culpa e dor. Toda vez que transformamos ou curamos alguma coisa em nós, estamos ajudando o todo. Estamos tratando tudo à nossa volta. Não deixe sua mente te limitar com pensamentos repetitivos. Crie novos hábitos. Esse despertar só acontecerá quando assumirmos total responsabilidade pelo que pensamos, falamos, sentimos e fazemos. Assim podemos ver as situações com mais clareza e de outro ângulo. Pense nisso. Texto extraído do Instagram Buscando Equilíbrio 8. Fale com amor. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. É legal que ele já fala, né, da gente estar sempre agradecendo em tudo. A gente às vezes, né, passa por muitas dificuldades na nossa vida, mas essas dificuldades que a gente passa na nossa vida, a gente também tem que agradecer, porque é por conta dessas dificuldades que a gente passa na nossa vida que a gente tem que tirar algum aprendizado, porque nós estamos encarnados aqui, né, não por um momento só de passagem, nós estamos encarnados aqui para buscar a nossa evolução espiritual. O corpo, ele é passageiro, mas a alma, o espírito da gente, ele é eterno. Então a gente tem essa possibilidade. E esse moço aí, né, alguns devem conhecer, ele era um pacificador na Índia, quando a Índia estava em guerra com o Paquistão, e ele trazia muitas mensagens boas, muitas mensagens, né, para a gente poder também refletir. E ele traz aí, né, sobre o pensamento, como nós vamos ver no estudo de hoje, que vários espíritos também, já em diversas obras, diversos livros, falam dessa importância do pensamento. Por isso que tem duas palavrinhas que eu gosto muito, eu falo praticamente em todas as palavras: vigiai e orai. E vigiai o quê? Principalmente o nosso pensamento, né? E quando a gente achar que no nosso pensamento a gente está se desvirtuando da coisa positiva, do bem, né? A gente começa a orar e pedir a Deus para que continue levando a gente no caminho certo. E ele falou o seguinte, já começa assim, ó: mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Então a gente tentar, por que a gente deve pedir gratidão, deve agradecer a Deus todos os momentos da nossa vida? Porque é o aprendizado. Então, se a gente ficar com um pensamento positivo, a gente só vai atrair para a nossa vida as coisas positivas. Mas se a gente ficar com uma monoideia do negativismo, né? Do pensamento negativo, eu não vou conseguir, eu não consigo mudar, eu, né, sou impaciente, né, vou ficar impaciente e não vou mudar. Se a gente ficar no não, a gente vai acabar atraindo o quê?
isso aí, do não mudar mesmo. A gente vai ficar preso naquela coisa ali, naquela coisa negativa. E até cientificamente comprovado que a forma que a gente pensa no negativo, a gente traz para a gente essas coisas, né, do dia a dia negativo. Então a gente mudar o nosso pensamento, mudar para o positivo, né? Porque daí, ó, começa no pensamento, e do pensamento a gente vai para nossas palavras. Então, se você está pensando uma coisa negativa, na hora de sair uma palavra para o outro irmão, vai sair uma palavra negativa. Então, a gente tem que estar sempre pensando no positivo para a gente poder transformar esse pensamento na palavra positiva. E aí ele continua, ó. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Então a gente vai, né? Começa lá no pensamento, depois para a palavra, né? E depois você vai começando a criar um hábito da positividade, um hábito, né, de pensar no bem. E aí ele continua, mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenha seus valores positivos, porque seus valores tornam-se seu destino. Não é o destino seria o quê? É a nossa vivência, né? Então, se a gente ficar com um pensamento positivo, a gente vai ter uma vida muito melhor enquanto estivermos encarnados, e a gente sabe que quando a gente desencarna, a vida continua. Então, se eu criar esse pensamento lá em cima, o pensamento positivo, eu vou tornar um hábito positivo também. Eu vou criar esse hábito na minha vida. E aí, quando eu desencarnar, eu vou estar com esse hábito, o meu espírito vai continuar a caminhada no plano espiritual, mas com os pensamentos sempre na positividade. Porque se a gente pega nessa negatividade, se a gente se pega, né, nessa monoideia do negativo, o que acontece? Quando a gente desencarna, é a nossa consciência, a gente ainda tem, o espírito tem consciência de todos os atos que fez aqui. Então a gente tem que buscar estar fazendo no bem, buscar pensar no bem e a partir daí a gente vai agir, e aí quando a gente desencarna, tem aquele ditado, a consciência, né, não vai bater muito na gente, porque vai chegar um momento que você vai estar no plano espiritual e você vai ver todas as suas ações do momento que você, no período que você ficou encarnado aqui na Terra. E é nesse momento que a gente vai ver se a gente agiu corretamente ou se a gente não agiu corretamente. Então tudo começa aí com a força do pensamento, né? E o Leon Denis já traz, né, que no livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, ele traz também essas informações sobre a questão do pensamento. O pensamento não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Então ele quis dizer, né, o Leon Denis, quando trouxe essas informações, ele quis dizer que quando a gente tem um pensamento, que a gente estiver na positividade, é como se a gente estivesse criando uma proteção em volta de nós, porque nós somos 8 bilhões de pessoas encarnadas, né, hoje na Terra, e são 8 bilhões de espíritos encarnados com pensamentos diferenciados. Nós estamos em 2025, né, conhecemos as mensagens de Jesus, né, vários irmãos de outras religiões conhecem a mensagem que é o quê? Para fazer o bem, e infelizmente a gente ainda está vendo guerra acontecer, né? Ou seja, quando a gente fala irmãos, é um irmão que está brigando com outro irmão. E isso, Jesus não fica nada feliz, Deus não fica nada feliz de ver seus filhos brigando. É igual um pai. Um pai não fica feliz de ver 2 filhos brigando. Então Deus também, vendo essas atitudes nossas, né, da humanidade, acaba se entristecendo, né? Então a gente tem que fazer o quê? Qual é o nosso papel, né, enquanto cristão? Qual é o nosso papel, né, enquanto espírita? A gente não tem a possibilidade de ir lá acabar com a guerra, seria ótimo, mas a gente tem, por meio de nossa oração, nossa prece,
Que olha, a gente está no pensamento positivo, por isso que a gente, quando começa logo uma prece, vamos elevar nossos pensamentos a Deus. E aí, quando a gente eleva os nossos pensamentos a Deus, a gente já está criando uma conexão. E a partir daí, você pode fazer a prece mentalmente, não precisa falar. E nessa conexão, você já está elevando o pensamento a Deus e você já vai começar a pedir para aqueles irmãos lá que estão sofrendo. Porque são meus irmãos. Não conheço fisicamente, mas a única certeza que eu sei é que são meus irmãos porque são filhos do mesmo Deus. Todos nós somos filhos do mesmo Deus. Então, quando a gente faz essa conexão de elevar o pensamento a Deus, Deus vai começar a mandar para lá também um pouco de alívio na dor dessas pessoas que estão passando, né, por alguma situação. Não precisa ser só lá, aqui mesmo, na região, no bairro, a gente tem muitos casos assim. Então, esse pensamento ele é muito forte dentro da gente e a gente começar a trabalhar esse pensamento sempre no bem. Quando começar a ver que está se desviando por alguma coisa ruim, você começa a pensar no bem. Começa a pedir a Deus para tirar aqueles pensamentos negativos. Porque muitas vezes a gente sabe que nós somos, né, encarnados, nós temos irmãozinhos encarnados também e temos irmãozinhos desencarnados que ficam só à espreita, esperando uma conexão, né, para se ligar a gente em relação ao pensamento. Então, se você está pensando no bem, se você está ali, ó, como ele fala ali, né, cria essa redoma, muitas vezes acontece isso, você está bem, né? Há uma pessoa, um outro irmão que não está nada bem, ela se aproxima de você, se você não estiver com essa proteção, o que vai acontecer? Você encontra a pessoa, bate um papo com a pessoa uns 10 minutinhos, daqui a pouco você sai cansada, né? Ai, bateu uma tristeza, por quê? Porque você não estava com essa conexão direta com Deus. Por isso da importância, quando a gente vai sair de casa, quando a gente vai dormir, de fazer a oração, pedir a Deus para estar sempre nos protegendo, sempre nos auxiliando, sempre, né, que a espiritualidade esteja com a gente. E aí a gente cria isso daí. E com essa força que a gente acaba tendo, a gente acaba fazendo o contrário. A pessoa chega triste, na negatividade, você leva um sorriso. Não pensa assim, tem que agradecer sempre. Isso daí são momentos da vida. E acaba que a sua energia, por conta do seu pensamento que vai sair das suas palavras, começa a atingir aquela pessoa e aquela pessoa acaba também se limpando, se libertando daquela negatividade e muda o dia a dia. Né? Outra coisa que eu falo, a gente está andando na rua, um bom dia, um sorriso, assim, meio para quem não conheça. A gente não conhece as pessoas, mas lembrando que a única certeza é que somos todos irmãos. Então não me custa nada ter uma pessoa lá, varrendo a rua, lá no seu trabalho, lá se esforçando, eu passar, bom dia. A gente não sabe como aquele irmão saiu de casa. E nesse bom dia, esse sorriso, a gente consegue transformar aquele dia da pessoa ali. Então tudo começa com essa força do pensamento que a gente emite para o outro. Não ajuda só o outro, mas ajuda a nós também, principalmente. E aí, né, vem no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, do Leon Denis também, ele traz a seguinte informação, né, que o reino de Deus está em vós. Modelamos nossa alma e seu invólucro, né, que nós temos o corpo espiritual, né, nós temos como se fosse uma camadinha aqui embaixo desse corpo, né, físico, né, a gente tem, né, o nosso corpo físico como se fosse o perispírito, como se fosse o mesmo formato, e tem o espírito que é a energia que gera tudo. Quando a gente desencarna, esse corpo físico fica, né, e a gente continua com o nosso perispírito e o nosso espírito. E aí ele fala, ó, modelamos nossa alma e seu invólucro, o corpo espiritual ou perispírito, com os nossos pensamentos. Os pensamentos produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico, o perispírito, é composto. A alma se enobrece
embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Fealdade é como se fosse feiura. E alguns livros, né, dentro da doutrina espírita, a gente vê algumas situações dos espíritos falando que existem, né, espíritos que eles estavam tão pensando no mal que o perispírito toma uma forma feia, uma forma ovoide. Por quê? Fica agarrado naquela da vingança, naquela coisa do ódio, e aquilo ali vai acabar moldando o perispírito daquele irmão ali. E ninguém quer ficar com essa forma. Quando eu desencarnar, eu quero ficar com o meu perispírito desse jeito. Então, buscando, né, meu caminho no bem, buscando meu pensamento sempre em Jesus, eu vou continuar dando oportunidade para que meu perispírito continue com essa forma e não tome formas ruins. Então, se a gente age no mal, se a gente fica preso no mal, se a gente fica preso no ódio, na vingança, no perdoa, a gente vai imprimindo, vai deixando como se fosse um pendrivezinho no nosso perispírito essas negatividades. E isso não é bom, né? Porque a gente quer estar indo para o plano espiritual, quando chegar o nosso momento, a gente quer estar indo bem, né? Então o Leon Denis ele traz isso daí. E quando ele fala, o reino, olha só, o reino de Deus está em vós. Ele está falando para quem? Para todos os 8 bilhões de encarnados. Então, ou seja, quando eu vou ofender um irmão, né, quando está acontecendo uma guerra com o irmão, a gente tem que entender que você está ofendendo um pedacinho de Deus que está dentro daquele irmão. Porque Deus está dentro de cada um de nós. Então, se eu ofendo, se eu falo mal, se eu, né, maltrato o meu irmão, eu também estou fazendo uma mesma coisa com esse pedacinho de Deus que está dentro dele. Então, antes da gente falar as coisas, começa no pensamento. Antes da gente deixar essas palavras fluírem, tem que pensar e repensar o que você vai falar. Porque às vezes a gente acha que a pessoa está preparada, aquele ditado assim, prefiro de falar as verdades. As verdades às vezes dói. Então, será que a pessoa está preparada para ouvir uma verdade? Ou é melhor você fazer igual o Chico Xavier falou? Bota água na boca e fica na sua. Né? Às vezes é melhor a gente não falar a tal da verdade, porque pode machucar o outro. Né? Ou se vai falar, saber a forma que vai falar com o outro. Porque isso acaba desencadeando reações de raiva, a pessoa toma mágoa de você, e isso não é nada legal. Então a gente tem que estar sempre o quê? Vigiando e orando os nossos pensamentos e que o nosso pensamento vão gerar as nossas atitudes. Então a gente saber como que vai agir. Lá no livro Domínios da Mediunidade, de André Luiz, né, ele fala o seguinte: o pensamento espalha nossas emanações em toda parte a que se projeta, deixando vestígios espirituais, onde arremessamos os raios de nossa mente, assim como um animal deixando o próprio rastro, o odor que lhe é característico, tornando-se por esse motivo facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Então ele fala isso, que o pensamento da gente, ele espalha, né? Ele vai criando uma onda que não é só essas ondas do pensamento, não fica só aqui não. A gente também está emitindo para o universo. Então, é a lei de ação e reação. O que eu penso vai gerar minha palavra, vai gerar minhas atitudes, uma hora vai retornar para mim. Então, essas emanações desses pensamentos, porque o pensamento, ninguém está vendo o pensamento um do outro, né? Então, a gente tem que se policiar, porque a gente, nessa do pensar, a gente está expandindo essa energia positiva que a gente consegue atingir. Por que da oração a gente fazer por esses irmãos? Olha aí, ó, o pensamento que a gente fizer, se a gente se voltar, né, em pensamento para Deus e pedir pelos irmãos que estão sofrendo, a gente está emitindo energias para essas pessoas que estão precisando. E isso vai voltar para a gente, porque bate lá na pessoa e volta também em benefícios para a gente. Mas se a gente passa na rua e fala da coleguinha, e nem fala, né, só pensa do coleguinha, fulano, eu perdoei, mas não quero nem ver perto de mim.
né? Se ela passar por ali, eu vou atravessar a rua. Então, será que teve o perdão mesmo? Né? Então, esses pensamentos que a gente tem que começar a diluir e tentar tirar da nossa vida. Vamos lá. E aí, do universo que estava falando, né? O universo é resultado da mente divina que não cessa de agir positivamente. Tudo quanto cerca o ser humano, de certo modo, resulta da sua afinidade mental, sendo ele também o co-criador graças às edificações que opera pela incessante emissão da força psíquica. Então, aquilo que eu falei, né? O universo recebe esses nossos pensamentos. Então, quando a gente acorda, está indo trabalhar, passa numa paisagem, a gente não corre da vida, nem olha, né, o que Deus fez para a gente, uma praia linda, né, uma vegetação bonita, e a gente falar mesmo com essa praia, falar com essa vegetação, bom dia, também para essa energia, né, do mundo aí que Deus fez para a gente, que Deus fez com muito amor esse planeta. Aqui, o planeta que a gente está vivendo é a nossa escola, é a nossa casa momentânea, nós estamos vivendo aqui. Então, a gente tem que cuidar, né, dessa nossa casa da melhor forma possível. Né? Porque a gente, da nossa casa mesmo, a gente cuida, a gente varre, a gente não joga lixo no chão. Né? É isso que eu falo lá com meus alunos, né, quando estou dando aula. Então, a gente tem que cuidar da nossa casa maior, que é o planeta Terra. Então, isso é importante porque a gente está dentro desse universo, esse universo gigantesco, e nós não somos os únicos, né? Nós temos diversos planetas, né? Bilhões de planetas, e nós temos planetas com espíritos que estão, né, mais evoluídos, temos planetas mais atrasados que o nosso, e temos nós aqui que ainda estamos nessa transição. Nós estamos no mundo ainda de provas e expiações, mas passando para um mundo, né, de regeneração. E nessa transição, né, o que a gente está vendo nos noticiários, infelizmente, acontecem. Por quê? Porque teve a oportunidade, vários espíritos tiveram a oportunidade de reencarnar aqui na Terra, espíritos que tinham pensamentos no bem, né, de fazer o bem, mas também estão vindo espíritos que pensamento ainda no mal. Porque está tendo sua última chance de estar nesse planeta de provas e expiações que possa passar para um planeta regenerado. Mas se não continuar, se continuar nesse pensamento no mal, se continuar fazendo mal para o outro, né, para o irmão, esses espíritos não poderão mais reencarnar na Terra que vai estar regenerada, onde a gente vai ver que o amor vai prevalecer. Então a gente está vendo ainda a questão do ódio, da raiva, do rancor ainda sobressaindo, mas vai ter um momento que o amor vai prevalecer. E os espíritos que não se encaixarem não vão retornar aqui para continuar o processo de evolução. Ah, vai acabar o espírito? Não, não vai acabar o espírito. Eles vão ter a oportunidade de continuar, né, o seu crescimento espiritual, sua evolução espiritual, mas em um outro planeta de provas e expiações. A Terra já vai estar regenerada. Então, por isso, da importância da gente estar vigiando o nosso pensamento. Que eu quero, né, eu vou desencarnar e quando eu reencarnar, eu queria voltar aqui na Terra quando ela estiver regenerada, onde as pessoas vão estar se amando mais. Né? E eu estou fazendo o meu trabalho, contribuindo para que tenha esse movimento dessa regeneração. Muitos espíritos, né, irmãos bons, estão reencarnando para poder auxiliar no processo dessa regeneração. Essa regeneração vai acontecer, já está acontecendo, que a gente já começa a ver um número de crianças com um pensamento totalmente diferente de nós, mais adultos, crianças que cuidam do meio ambiente, crianças que falam muito no amor, porque são espíritos que já estão chegando para colaborar com esse processo de regeneração do nosso planeta. E a gente vai estar nesse momento. E quem não quer retornar, né, num planeta regenerado, onde vai poder continuar trabalhando no bem. Então, isso que a gente tem que estar sempre vigiando o nosso pensamento. Então, vamos lá. Isso aí foi do livro Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles. Ela falou ali no final assim, ó: ao mesmo tempo, essa energia é responsável por inúmeros estados de bem e mal-estar, de saúde e de doença, de alento e de desconforto. Esse negócio de saúde, de doença,
é também uma questão até psíquica, né, do pensamento. Então, é aquilo que eu falo. Tô com a dor de dente. Ai, que dor de dente. Ai, meu Deus, tô com a dor de dente. Ai, eu não vou sair dessa dor de dente. Ai, eu não consigo. Se você ficar só nesse pensamento e você não vai conseguir melhorar, que sua dor de dente é horrível e que não sei o quê, ela vai continuar sendo horrível. Aí você tem que começar a pensar, ai, eu tenho que passar por isso dessa dor de dente, eu vou arrumar um remédio, eu vou botar um alho que eu vi na internet, que o alho melhora, e eu vou conseguir ficar bem. E com esse pensamento positivo, você consegue fazer com que seu corpo, né, dê uma melhorada assim. Mas ficar pensando no negativo, a gente não consegue. Eu falo isso por experiência própria, que eu quando fui fazer o concurso de Búzios, eram cerca de 100 candidatos concorrendo a uma vaga. No início eu fiquei assim, não vou passar. Não vou passar. Aí depois eu falei assim, eu tenho cérebro igual todo mundo. Eu posso estudar. E se eu estudar, eu vou passar sim. Eu vou passar. Passou. Passei. Passei a primeira vez, em sexto, eu fiquei, gente, Rio em sexto lugar. Depois teve o outro concurso de Búzios, eu falei assim, vou fazer igual o primeiro, vou falar que eu vou passar. Passei no segundo concurso de Búzios. Olha, aí eu comecei assim, aí depois quando eu fazendo o estudo, eu falei assim, a força do pensamento. O pensamento tem muita força nas nossas vidas. Se a gente pensar positivamente, a gente consegue aquilo que a gente quer. Porque a gente sabe que Deus não desampara nunca, Jesus não desampara nunca, Ele está sempre com a gente. E a gente vai conseguir o que a gente quer, sim, se você pensar positivo. Se não conseguir, tem algum motivo que Deus está querendo mostrar a você que não é o momento. Porque senão vai todo mundo querer pensar assim, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou ganhar na Mega Sena. Aí, né, Deus vai pensar, vai olhar e vai falar assim, não, calma aí, também não é assim, né? Você está pensando, mas será que isso vai ser bom para você? Ou será que isso vai te levar para o caminho da negatividade, de ficar soberbo? Então tem certas coisas também que a gente não consegue não, tá? Não é sempre não, tá? É só quando a gente quer fazer as coisas para o bem, para ajudar o bem. E Joana de Ângeles traz outra informação. A mente é um dínamo gerador de energia de difícil catalogação, que se expressa automaticamente conforme o conteúdo emocional de que se reveste. Exteriorização do espírito é interpretada pelo cérebro que a transforma em ideia, tomando a veículo de comunicação e de expressão variada. Força irradiante, seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que a emite. Olha que interessante, a Joana de Ângeles, um espírito, né, que era a mentora do Divaldo, passando essa mensagem para ele, coisa que o Gandhi, que não tem nada a ver com o espiritismo, que ele é lá da Índia, lá do hinduísmo, com a mesma questão falando do pensamento, né, que é... Quando ela fala aí que é de difícil catalogação, que a gente está a todo momento a gente está pensando, né? Então é difícil de catalogar, né? E uma hora, um desses pensamentos que você está tendo vai se exteriorizar, vai sair pela sua boca. Então por isso que a gente tem que estar ali, pensando e vigiando esse pensamento da gente. Porque aquilo que eu falei, seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que a emite. Então a gente emite vibração boa também para os outros. A gente, às vezes, começa a conversar com a pessoa e entra num debate. Às vezes é melhor você ficar quietinha e ali com o seu pensamento, concordando com a pessoa e ao mesmo tempo fazendo preces, porque não sabe se aquela pessoa ali está sozinha ou se ela está acompanhada de algum irmãozinho desencarnado no ouvido dela para ela ficar mais raivosa. Então você acalma seus ânimos, como o Chico falou, eu volto a repetir, bota água na boca e começa a fazer prece mentalmente, só com o pensamento. E nessa da prece do pensamento você vai irradiando para a pessoa ali e daqui a pouco a pessoa vai dando uma acalmada. Porque se você continuar, você está com o seu pensamento, ela está com o pensamento dela, porque cada um de nós tem a nossa verdade. Né? Então aí o que vai acontecer? Vai ter um desentendimento feio a ponto das pessoas pararem de se falar e do amor ao próximo esquecer naquele momento. Então é uma coisa importante que a gente tem que estar sempre pensando nisso. Joana traz outra questão no livro Pensamentos, né? Ela fala o seguinte: os pensamentos constituem o reflexo do ser
profundo, exteriorizando as aspirações e os objetivos essenciais da vida. Breves ou complexos expressam o estágio de evolução de cada ser. Ou seja, se a gente pegar um José Ricardo, pegar um Chico Xavier, né, totalmente diferente. Chico Xavier, né, pelos pensamentos dele, um espírito que veio, que encarnou já para trazer muitas coisas boas, para trazer, né, muitas informações, e era uma pessoa que não fez concurso público, era uma pessoa que não fez faculdade, mas trouxe essa gama de informação, né, que os espíritos passaram para ele, e ele escreveu ali nos livros para a gente. Então, ó, breves ou complexos expressam o estágio de evolução de cada ser. Então, a gente tem espíritos encarnados que estão mais evoluídos, tem aqueles medianos, estamos juntos, e aqueles que ainda estão pensando muito no mal. Então, o pensamento da pessoa que vai uma hora sair, que vai uma hora agir, que a gente vai vendo a diferença de grau de evolução. Por isso que somos esses 8 bilhões aí com pensamentos diferenciados, né? Pensamentos que a gente, graças a Deus, nós estamos aqui trabalhando, pensando no bem. Mas, infelizmente, lá os governantes desses países em guerra ainda estão pensando no mal, né? Estão matando o outro. E eles, a gente tem que orar por eles que são nossos irmãos. Eles que estão tomando decisões, porque eles estão matando os irmãos deles ali. Que sofre, o povo que sofre. Então a gente tem que orar para esses governantes do mundo inteiro, para que eles comecem a ter uma consciência melhor, para que eles comecem a sair dessa monoideia do pensamento da guerra, do pensamento do mal, né? Que eles tenham um pensamento mais na paz, no amor. Então esse é o nosso papel, né? Nessas ações, nessas coisas que estão acontecendo aí no mundo de hoje. Vamos lá, continuando com Joana. Ela continua falando. Todas as realizações originam-se no pensamento, posteriormente na verbalização, até transformar-se em ação. A vida é resultado do psiquismo divino que a gerou, e o celeste pensamento adorna de belezas e experiências, a fim de que desabroche em sabedoria e plenitude do ser humano. Pensa no bem, e ele dominará a tua conduta, contribuindo para a tua perfeita sintonia com a fonte geradora. Quem é a fonte geradora? Deus. Então, ela falando isso, que se a gente começar a exercitar de pensar no bem, a gente está com essa ligação direta, né, com Deus, está sempre ligado a Ele. Então, a gente buscar esses pensamentos aí, né, no bem. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala o seguinte: o pensamento é a força criativa, a exteriorizar-se da criatura, que o gera por intermédio de ondas sutis, em circuitos, olha aí, ó, de ação e reação no tempo, sustentando o pensamento do Criador. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Então, ó, ação e reação, né? A lei de ação e reação, que a gente sabe que tudo que eu penso, tudo que eu faço, né? Que o meu pensamento vai gerar uma ação. Então, tudo que eu começar a pensar que está gerando uma ação, se for no bem, a reação vai ser consequência o quê? O bem para mim. Mas se eu começar a pensar no mal, né? No negativo, vai chegar uma hora, a gente vai ver aqui um videozinho daqui a pouco, uma hora chega o carteiro para trazer essas encomendas para a gente. E agora a gente vai ver esse vídeo que vocês conhecem, Amigos da Luz. Eles, né, sempre botam nas palestras, que eu acho muito engraçado eles, né? E falando dessa questão do pensamento, da ação e reação. Deixa eu ver. Samuel Teixeira Rodrigues? Encomenda para o senhor. Encomenda? Que encomenda? Essa daqui. Onde é que eu posso colocar que está pesado? Meu amigo, peraí. Olha só, deve ter talvez algum problema. Eu não pedi nada. Por que isso tudo aí é meu? O senhor Samuel Teixeira Rodrigues? Sou eu. Então tá certo. Eu posso botar aqui porque o senhor assinar aqui a vida. Amigo, eu não vou assinar nada. Não sei o que é isso. O que eu vou sair assinando coisas que eu não sei o que é? É isso? Jesus. Peraí, que aqui na prancha está dizendo isso que eu vejo. Peraí, deixa eu...
Dificuldade, problema, infortúnio, dor. E a caixa de problema tá pesada pra caramba. Deixa eu botar aqui que meu certo tá gritando. Ô, peraí, eu não pedi esses troços aqui não, rapaz, tá maluco? Ah, não. Então fui eu que pedi. É meu nome que tá escrito aí? Toma logo isso aqui que você tá Ô, meu irmão, olha só, você acha que eu sou maluco de pedir esse tipo de coisa? Esses troços aqui, troços ruins, problema, eu vou pedir isso pra quê? Ô, meu irmão, tem nada de errado aqui não. Tu conhece a lei de causa e efeito? Você encomenda problema quando causa problema. A encomenda chegou. Mas eu não quero esses troços aqui não, rapaz. Então para de culpar os outros e encomenda coisas melhores, né? Mas como que faz isso? Ué, tendo pensamentos melhores. Se você só pensa em rancor, ódio, tristeza, o que você acha que vai bater na tua porta? Ah, sim, meu amigo, mas é difícil manter um pensamento bom 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sou um cara normal. Meu irmão, nossa mente é igual uma égua teimosa, entendeu? O primeiro passo é tu ficar de olho nela para que ela não vá pro lado errado. Mas se a bicha for, puxa a rédea dela e coloca ela no eixo, entendeu? Vem, aguinha, vem. Isso aí é minha mente. Eu tô não isso não. Olha só, eu sou um cara normal. Isso é muito trabalho. Imagina você ficar o dia inteiro prestando atenção na sua mente. Eu não vou conseguir prestar atenção em mais nada. Não, mas adestrar animal selvagem é assim, meu irmão. De pouquinho em pouquinho, todo dia até virar um hábito. Pode seguir teu caminho. Obrigado, tá? Tchau. Entendeu, mas não recebeu? Não, mas agora eu vou ter bons pensamentos, pensar boas coisas, atrair coisa boa. Ok, você vai receber coisas melhores. Mas isso aqui, filho, já estava encomendado, é tudo teu. Meu Deus do céu. Ai, nossa senhora. Mas vem cá, só tem coisa ruim aqui, amigo. Esse tempo todo eu não atraí nada de bom. Ah, não, atraiu sim. Eu estava esquecendo. Aqui. Vou botar aqui pra nos equilibrar, viu? Então, uma hora chega o carteiro, né? Por isso da gente vigiar os nossos pensamentos, que uma hora chega a encomenda pra gente, né? E o pensamento, né? Ele atrai, a gente começa a criar afinidade. Quando a gente tem um pensamento, a gente acaba atraindo, se assemelhando, né, ao outro. Como o André Luiz, ele fala pra gente. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos esposem o modo de sentir. Então a gente acaba criando a sintonia, né? A gente vai criar aquele laço, aquela afinidade com o encarnado, né? Ou também com os desencarnados, que a gente está todo momento rodeado da gente. Então, se a gente estiver pensando no bem, só vai atrair pessoas para próximo de você, né, que pensem no bem. Em alguns momentos, você pode até atrair alguém que tem esse pensamento no mal, mas as suas atitudes conseguem modificar aquele outro ser humano. Então, nós somos exemplos, né? Quando a gente está vindo na casa espírita, está estudando, a gente está estudando para quê? A gente se torna exemplo. Então, as pessoas começam a olhar para a gente de uma forma diferente. Então, a gente tem que ter muito cuidado das coisas que a gente está fazendo, porque as pessoas, né, se colocam lá e veem assim, nossa, ele está estudando, então ele está começando a pensar no bem, ele modificou a vida dele, né, ele deixou de ser, ele era, que falam para mim, né, nossa, você era muito impaciente, né, como você agora... Tudo é tranquilidade, gente, é o estudo e Deus também a gente começa a se cobrar, né, nossas atitudes, porque Deus, a espiritualidade vai passando essas informações e a gente já começa a ficar, é mesmo, tem que me tornar mais paciente, mais calmo, mais tranquilo, né, que aí quando eu vou entrar em sala, 30 alunos lá, eu só chego, respiro, dou um sorriso para eles, e fico ali parado. Aí daqui a pouco vai acalmando. E aquela prece, né, mental. Senhor, vai ajudando essas alminhas, esses espiritinhos que estão aqui encarnados, para eles se acalmarem. Aí eles mesmos começam. Olha o professor, olha a cara do professor. Ele está rindo pra gente. Vamos ficar quietos, vamos ficar. E eles mesmos nem precisam gritar, não precisam falar nada. Daqui a pouco a turma, agora eu posso falar, né? Aí pronto. Aí, mas antes a gente já ficava...
gritando. Aí depois que você começa na doutrina, começa a estudar, você vai mudando o seu comportamento na sua vida. E isso é muito legal, e as pessoas percebem isso, a família consegue perceber, os amigos percebem essa mudança na gente. Então a gente, né, com o nosso pensamento, a gente vai atraindo aí, né, os semelhantes para estar sempre junto da gente. Que árvore boa produz bons frutos. Lá no livro Vigiai e Orai, para não cair em tentação, né? Fala o seguinte: a fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque se uns são bons, os outros sê-lo-ão igualmente. Todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica, que é, né, a gente fiscalizar aquilo que eu falei, da gente estar sempre vigiando os nossos pensamentos, vigiando para ver se a gente fiscalizar o nosso pensamento para ver se está no bem mesmo, né, para ver se a gente está pensando alguma coisa equivocada. E se estiver pensando alguma coisa equivocada, a gente já sabe já o que é certo e o que é errado. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser, mas a gente sabe o que é certo e o que é errado e que tem a lei de ação e reação, né? Então, podemos fazer o que quiser. Deus deixa isso pra gente. Mas é bom a gente estar sempre fiscalizando esses nossos pensamentos que vão gerar em alguma ação que pode ser negativa. Porque muitas vezes a gente, ai meu Deus, por que está acontecendo isso comigo, não sei o quê. Aí se parar para pensar, de repente você já fez alguma coisa com o outro e aí está voltando para você. Mas você foi uma pessoa boa nessa encarnação. A gente não sabe as encarnações passadas, o que a gente fez, né? Então, a gente passa por certos momentos da nossa vida, né, atual, da nossa encarnação atual, que a gente não consegue compreender muito, mas se tivesse a oportunidade, ainda bem que a gente tem esse véu do esquecimento, se tivesse a oportunidade de lembrar, mas quando a gente desencarnar, aí você vai chegar lá quando tiver o quadrinho lá, olha aqui, ó, vamos ver a vida passada antes dessa aí? Olha lá o que você fez. Você cortou a cabeça das pessoas na época medieval, olha aí o que está acontecendo aí. Então, né, por isso que você teve que passar por essa situação, né? O seu espírito, ele tem esse véu do esquecimento, mas ele é eterno, ele vai estar sempre recordando. E você aqui na espiritualidade, você que pediu para voltar assim, né? Então tudo na vida da gente, nada acontece, né, por acaso na vida da gente. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo também vem falando do pensamento, né? Então, ó, mais cedo ou mais tarde, todo produto do espírito reverte para o seu autor com suas consequências, acarretando-lhe a privação da liberdade ou então as satisfações íntimas, a elevação do ser. O homem é assim, num grande número de casos, olha aí, ó, o artífice dos seus próprios infortúnios. Então, ai, Deus, por que estás me castigando? Deus não castiga ninguém não, gente. Quem se castiga somos nós mesmos, porque ó, temos o livre-arbítrio, mas aí vai voltar pra gente. Então Deus não tem nada a ver com isso, Ele não castiga ninguém, Ele não vai castigar os filhos dele. A gente, ó, como tá lá, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente muitas das vezes somos, né, os atores dos nossos próprios infortúnios, porque sabemos que tem a lei, né, de causa e efeito, de ação e de reação. Que a gente esqueceu, né? A gente, quando eu falo a gente, não é a gente. É uma humanidade de uma forma geral, né? Quando a gente tem guerra, a gente esqueceu, a humanidade está esquecendo que Jesus falou isso, amar ao próximo como a si mesmo. Então eu me amo. Então se eu me amo, eu sou capaz de amar o próximo. Mesmo o próximo não é aquele próximo que está dentro de casa, não. Um ato que eu vou chegar, que vocês vão chegar hoje à noite, na hora de antes de dormir, vai começar a fazer oração para aqueles lá líderes que a gente está conversando, fazer oração para aqueles irmãos que estão lá sofrendo com a guerra, com a fome, com a dor. Isso é um ato de amor. Você não conhece ninguém e você está orando pelo seu irmão. E isso é amar ao próximo. Né? Eu sempre falo também, sempre dou esse exemplo na minha palestra, que foi um momento que a humanidade, que eu falei, agora vai. Que foram dos meninos, não sei se vocês lembram, que ficaram presos numa caverna na Tailândia. E aí o mundo
Cada um na sua religião começou a fazer, né, oração, ou que seja, o que é isso? Foi pensamento. Eles falavam que era impossível daquelas crianças saírem de lá daquela caverna, que ia entrar água, que ia morrer todo mundo afogado. E o que aconteceu? Eles saíram da caverna. Olha aí a humanidade mostrando que todo mundo unido no seu pensamento, né, de amor, né, pelas crianças, conseguiu fazer com uma coisa que seria que os especialistas falavam que era impossível. Porque para Deus não é nada impossível, é tudo possível. Basta a gente acreditar, a gente ter fé e a gente fazer a nossa parte, né? Eu acredito, eu tenho fé que a humanidade vai mudar. Eu acredito nisso. Tenho certeza que vai mudar, vai chegar um momento que vai mudar. Que a gente já passou agora, gente, por uma pandemia, tem pouco tempo, tem 4 anos, 5 anos. Uma pandemia onde a gente não podia se ver, onde a gente tinha que ficar dentro de casa, não podia se abraçar, né? Então foi um momento que a humanidade tinha que ter percebido ali que amar o próximo é importante, né? Porque a gente ficou longe um do outro, a gente só se via assim, na câmera. Então passam essas coisas que passam, que acontecem no mundo, né? São as coisas, né? As próprias reações da que a humanidade está fazendo. Então a gente está vendo a guerra aí acontecendo, lembra, vai ter uma reação aí ruim. É Deus? Não, é a gente mesmo, né? Que a gente traz essa energia negativa para o nosso planeta. Se a gente pudesse ir lá, os espíritos que estão no plano superior, olha o planeta e tem uma atmosfera ainda escura, porque é muito pensamento negativo. Quando a gente tem uma palestra, está tendo um estudo aqui na casa, está tendo oração, é um ponto de luz para tentar limpar essa atmosfera negativa. Então a gente tem essa possibilidade na nossa vida, né? Então, ó, no livro Técnicas da Mediunidade, irradiação é a projeção do pensamento e do sentimento, que são energias que conseguimos exteriorizar de nós mesmos. Cada cérebro pode emitir vibrações de alta ou baixa frequência de acordo com os pensamentos constantes. Por isso que tem a caixinha ali na frente, né? Que tem a prece e a irradiação. A prece a gente faz ali, né, para os desencarnados, para que ele, né, siga para o plano espiritual. Tem uma equipe, né, deve ter uma equipe mediúnica que pega todos esses papeizinhos que são colocados ali e faz a irradiação para quem está doente. E eles, né, os irmãos que estão ali naquela reunião, ali fazendo oração, está emanando para essas pessoas do nomezinho ali, né, energias boas para as pessoas que a gente coloca o nome ali, né? Então isso é irradiação. A gente daqui fazer oração para quem está passando dificuldade lá no outro lado do mundo, né? Isso a gente consegue. A energia a gente não vê passando, mas esse pensamento da gente aí a gente consegue transmitir para o outro, né? Nessa irradiação que a gente faz. Então amar ao próximo é isso, é você se doar um pouquinho para o seu irmão. Como? Ajudando na forma material? Também é importante ajudar na forma material, mas ajudando por meio das orações. Parar um momentinho antes de dormir, que é importante. É muito importante fazer oração antes de dormir, porque ali na hora do sono, né, nosso espírito, né, como se saísse do corpo, né? Ele vai para as zonas boas ou não. Então, vamos parar um momentinho na hora de dormir, fazer orações, fazer oração para a humanidade, para que a gente consiga, né, a humanidade se transformar realmente, para a gente poder agradar a Deus, que a humanidade em todas as religiões falam em Deus. Então a gente às vezes não está agradando a Ele como Ele nos agrada, sempre que a gente pede com fé, Ele está sempre nos ajudando. Tá? Irradiamos todos nós através do nosso pensamento, sentimentos, palavras e atos. E para a gente concluir aí, né, o Emmanuel, ele traz a informação lá no livro Pensamento e Vida. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Se somos o que pensamos, cabe a cada um de nós a escolha de buscar um estado de equilíbrio ou desequilíbrio através das nossas construções mentais, com a presença
ou com a ausência de Deus em nossas vidas. Então, que a gente busque, né? A gente tem esse livre-arbítrio, mas que a gente busque estar sempre envolvendo nosso pensamento, né, no bem, nosso pensamento com Deus. Então, obrigado pelo estudo de hoje. Está dando horário.